Olá, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos a mais um devocional da comunidade cristã Hebron. E hoje nós estamos aqui para mais um tempo de meditação na palavra de Deus. O texto da nossa meditação de hoje está lá em 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 18 ao versículo 25. Vamos ler o texto juntos. A palavra de Deus diz assim: Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Amados, hoje nós estamos aqui para conversar um pouquinho sobre a mensagem da cruz. Esse texto, é um texto no qual o apóstolo Paulo fala aos coríntios a respeito dessa mensagem da cruz, que é loucura para muitos, mas que para aqueles que creem é poder de Deus, é sabedoria que vem do alto. Infelizmente, ao longo do tempo, ao longo de toda a história da humanidade, muitos foram se distanciando de Deus. E, infelizmente, na jornada da humanidade, muitas vezes, os homens foram crescendo, foram conquistando uma série de coisas, de conhecimentos, de possibilidades. E, infelizmente, ao invés de reconhecer a Deus em tudo isso, muitos se afastaram do Senhor, muitos apostataram da fé. E essa não é uma realidade do século passado, mas infelizmente é uma realidade atual. Inclusive nos tempos que nós temos vivido, Nós temos passado por um tempo caótico, um tempo crítico, onde nós não sabemos como as coisas vão estar, e tudo isso tem trazido muita instabilidade. E muitos não têm conseguido permanecer firmes com o Senhor, Muitos têm apostatado, têm realmente abandonado a fé, têm se rebelado contra o Senhor, têm negado essa mensagem, essa palavra do Senhor, porque acreditam que não, que o seu conhecimento é mais precioso, E esse texto, ele traz alguns pontos que nos ajudam a refletir sobre isso. O texto começa falando que certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Então, para aqueles que se perdem, para aqueles que não dão ouvidos à palavra de Deus, certamente é loucura. É loucura acreditar que Deus enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, para aquele que não crê, isso é loucura. Acreditar no sacrifício pleno de Jesus, acreditar na salvação através de Jesus é loucura para muitos. Mas para os que são salvos, para aqueles que foram reconciliados, que foram alcançados pelo poder da palavra, aqueles que creram, e foram salvos, é poder de Deus, é sabedoria que vem do alto. Então não deixe que seu coração seja roubado pelo que quer que seja, Às vezes o nosso coração se ensoberbece. Quantos homens e mulheres já passaram por isso? Começaram a adquirir conhecimento, riquezas e tantas coisas e infelizmente se perderam de Deus. Esqueceram que Deus é a fonte de todas as coisas, de toda a criação, de toda a inteligência. Tudo que nós conhecemos e tudo que nós podemos conhecer e aprender sobre o mundo, as coisas e as pessoas, funciona através de leis que foi o próprio Deus que criou, que orquestrou tudo, e que criou tudo isso de uma maneira muito plena, como só Ele poderia fazer. Então, muitas vezes, muitos têm se perdido por conta disso, pensando que, não, eu sou mais sábio que Deus, eu sei mais que Deus. E aí o texto continua e diz, destruirei,
como o Senhor falando, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos, né? Infelizmente muitos têm sido destruídos por isso, né? Pela sua própria arrogância, pela sua soberba, de não se voltar para Deus, de não reconhecer que tudo aquilo que está diante de nós, né? A própria natureza, ela clama, ela propaga, ela proclama a Deus, ela fala de quem Deus é, daquilo que Deus fez. Então, pense nisso. Não deixe que seu coração seja roubado por qualquer coisa. Não deixe que seu coração seja levado para longe de Deus, seja pelo que for, inclusive pelo sofrimento. Muitos têm deixado a fé porque acreditam que se estão sofrendo, Deus não existe, Deus não se importa comigo. E isso não é verdade. A mensagem da cruz é para mim e para você. Independente de estarmos bem, de estarmos sofrendo, da condição que estejamos, a mensagem da cruz é para nós. Ela é poder de Deus para nos alcançar, para transformar o nosso coração, para mudar essas estruturas, né, tão caducas que ainda permanecem dentro de nós e que precisam da ação do Espírito Santo, que precisam dessa mensagem transformadora da cruz para que nós possamos então ser diferentes. Então não deixe que nenhuma situação que você esteja vivendo te afaste de Deus. Lembre, a mensagem da cruz é viva, a mensagem da cruz é Jesus que veio para nos salvar. É Jesus que veio para expressar o amor de Deus para comigo e com você. Então não deixe isso se apagar no seu coração. Não deixe que outras coisas te roubem. Não deixe que outras coisas alcancem seu coração a fim de que a verdade da palavra seja oculta por essas coisas. Mas que a mensagem da cruz, ela esteja impressa no seu coração. Que a mensagem da cruz, ela te faça lembrar que Cristo vive. Que apesar de todas as coisas que nós estamos vivendo nos nossos dias, Cristo vive e reina soberano sobre todas as coisas. Ele continua cuidando de nós. Ele continua agindo nas nossas vidas. Então, acreditemos, confiemos, né, na loucura da pregação, porque a loucura da pregação é sabedoria de Deus para o nosso coração. Cuidado com aquilo no qual você tem acreditado. Muitas vezes nós nos permitimos acreditar muito mais nas coisas, né, ou em verdades puramente humanas do que em verdades da palavra de Deus, naquilo que o Espírito Santo tem para nos dizer. Então, ouça a voz de Deus, ouça o Espírito Santo, leia a palavra, ore, busque a presença de Deus e Deus vai encher teu coração dessa palavra viva e eficaz, dessa mensagem da cruz que nos faz lembrar do sacrifício de Jesus, daquilo que Ele fez por nós e que só Ele poderia fazer. Que sem Ele nós estaríamos mortos em nossos pecados e delitos, mas através de Jesus nós temos livre acesso ao Pai. Através de Jesus nós fomos reconciliados, através de Jesus nós fomos alcançados e podemos propagar esse amor de Deus através das nossas vidas, de quem somos, do que fazemos, podemos expandir esse amor de Deus e alcançar outras vidas. Então que a mensagem da cruz ela esteja viva no seu coração. Que você se apegue àquilo que Deus tem dito para você e não à sabedoria humana. Lembre, a sabedoria do alto é muito mais sábia do que a sabedoria humana. Que Deus e em Cristo os abençoe, que tenha uma semana cheia da presença de Deus, que ouçam a voz do Espírito Santo, que se permitam ser alcançados, né, por essa palavra que nos transforma, que muda as nossas vidas. Deus os abençoe. Até o próximo encontro.